Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Hoje à noite eu quero falar com você sobre viver maravilhado. Eu acho que, muitas vezes, nós deixamos o que devia ser extremamente especial para nós tornar-se apenas algo comum. Há vários anos atrás, 3, 4, 5, algo assim, eu estava meio que orando, murmurando ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Orar meio que murmurar. Eu dizia, Senhor, por que não tenho aquelas coisas tão grandiosas e especiais acontecendo na minha vida entre mim e você, como quando eu comecei a te conhecer? E nunca vou me esquecer o que o Senhor falou no meu coração tão claramente. Ele disse, Joyce, eu ainda faço as mesmas coisas o tempo todo, você acostumou-se com elas. Eu posso lembrar quando eu abri a minha Bíblia e vi uma escritura e era uma palavra para mim, para aquele dia, eu ficava assim tão animada, tão empolgada. Sabe, Deus fala comigo o tempo todo agora. Sou guiada pelo Espírito. Ouço a voz dele, tenho sua presença. E ainda tive a audácia de perguntar a Deus, por que você não está fazendo nada na minha vida? Eu sinto que esta manhã vai ser muito boa para todos nós. Claro, eu estudei muito isso e eu estou muito animada com isso. Estive esperando por meses para trazer-lhe esta palavra. Mas espero que isso tenha um impacto em sua vida hoje, que vai fazer mudanças muito permanentes, porque veja, eu acredito que se vivermos maravilhados, nunca vamos estar sem esperança. E quanto mais esperança temos, mais esperança podemos dar a outras pessoas. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão desesperadas por esperança. E somos a única luz que elas podem ver. O mundo está ficando mais e mais escuro, mas a Bíblia nos ensina que em meio a tudo isso nós devemos brilhar e brilhar. Então precisamos acender a nossa luz, precisamos sacudir as coisas um pouco. Precisamos perceber que nós temos que aprender a viver maravilhados, quero dizer, de queixo caído e olhos arregalados. Isso foi Deus. Vamos lá, dê um brado de louvor. Parece meio ridículo dizer que nós nos acostumamos com Deus. Mas temos tantas coisas disponíveis para nós. Ah, meu Deus do céu, você pode ter. Eu não sei quantas Bíblias eu tenho, umas 50, 75 Bíblias. CDs, DVDs, pilhas de todo tipo de músicas que você possa imaginar. Você pode sentar e ver pregador, depois outro pregador na TV, pode se queixar sobre todos se você quiser, comentar o que não gosta. Tem igrejas em todos os cantos, rádios, iPods, iPads, Facebook. Quero dizer, estamos afogando na palavra e, contudo, o nosso mundo está em problemas mais profundos do que jamais esteve antes. Nós gastamos mais tempos com entretenimentos do que qualquer outra geração e, no entanto, como um todo, e não todos nós, mas como um todo, as pessoas estão mais infelizes do que nunca. Então, me parece que aquilo que as pessoas estão fazendo no mundo não está funcionando. Eu sei que Deus está no meio de tudo isso pensando, se você apenas prestasse atenção. Eu posso dizer algo para você, Deus trabalha em nossas vidas muito mais do que nós percebemos. Não tem como dizer quantas vezes, quando você está dirigindo no trânsito, Deus salva você de um acidente desastroso. Não tem como dizer quantas vezes, em um ano, Deus salva cada uma de nossas vidas. Nós temos os anjos de Deus conosco.
Temos o poder do Espírito vivendo em nós, conduzindo e nos guiando. Quantas vezes você apenas sabe dessas coisas que você precisa saber sobre seus filhos, eles não sabem como você sabe, mas você sabe, e você não sabe como sabe, mas você sabe. Isso é algo tão especial. E precisamos estar maravilhados. Nós precisamos viver maravilhados. E quanto mais maravilhados estamos, mais felizes somos, mais esperançosos somos e mais alegres nós somos. E então mais podemos iniciar uma pandemia de esperança neste mundo. Alguém me perguntou o que é uma pandemia? E eu disse, é um nível acima de uma epidemia. Em 1918, 50 milhões de pessoas morreram de gripe e chamaram de pandemia. Quando nós terminarmos aqui hoje, espero que você vá para casa com uma atitude. Eu vou sair e vou começar uma pandemia de esperança. E deixe-me lhe dizer algo, se você não consegue lidar com uma pandemia, então pelo menos vá para casa e comece uma epidemia. Quanto mais ficarmos maravilhados com Deus, mais outras pessoas ficaram maravilhadas. Quero começar falando com você sobre a Arca da Aliança. Você sabe, a Arca da Aliança era extremamente importante para os israelitas. Foi projetada por Deus, coberta com ouro, continha os 10 mandamentos. O propiciatório estava no topo onde a presença de Deus, ela se manifestava. Eles reverenciavam a arca. Ela era tão especial. A presença de Deus era especial, era sagrada. Ninguém a tocava. Não podia ser tocada por mãos humanas, por isso tinha argolas nos lados dela, e mastros tinham que ser inseridos nessas argolas, e apenas algumas pessoas eram designadas para carregá-la, e ela tinha que ser levada sobre os mastros para que ninguém tocasse nela. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Você sabia que Deus é tão santo que se alguma pessoa tentasse tocar em Deus sem ser através de Jesus Cristo, não poderia suportar? Precisamos reverenciar mais a presença de Deus. E para ser honesta, precisamos ser mais reverentes em nossos cultos da igreja, nos encontros. As pessoas não se importam de sair durante uma chamada ao altar. E eu digo a verdade, eu vou para a Índia, eu prego. Realmente eu não sei como elas fazem isso, mas eu vi essas pessoas sentarem lá e às vezes tínhamos 4 reuniões em um dia, ministração após ministração, e eu vi essas pessoas sentarem-se lá, literalmente 5 ou 6 horas, no chão de terra, batida, e nunca sequer pensar em levantar-se e ir para o banheiro. Os americanos não conseguiriam fazer isso, nós teríamos que beber água 3 vezes, mandar mensagem para 15 pessoas, dar alguns telefonemas, correr para tomar um cafezinho lá fora. Mas veja, isso é o que acontece quando você tem tanta abundância de alguma coisa que agora você não sabe mais como. Você começa por não dar muito valor, você não sabe como realmente apreciar. Os israelitas levavam a arca com eles para onde quer que fossem, porque para eles ela era a presença de Deus. E ela sempre ia diante deles, ela nunca os seguia, ela sempre ia diante deles. Qual a mensagem nós temos aqui? Deus deve sempre liderar e nós devemos sempre seguir. Ela foi levada para a batalha e foi adiante deles. E eles a seguiram, indicando que eles estavam seguindo a Deus. E quando eles fizeram isso e obedeceram a Deus, eles ganharam cada uma das batalhas. E se deixarmos Deus ir diante de nós, Ele lutará as nossas batalhas. Quando Josué e o povo estavam prontos para atravessar o Jordão para ir para a terra prometida, o sacerdote designado foi diante deles, levando a arca, a presença de Deus. E quando eles puseram seus pés na água, ela separou e os israelitas atravessaram. Se você quer que Deus separe as águas para você, apenas leve sua presença em toda parte e deixe-o liderar. Deixe-o liderar. Não estamos tão preocupados em desobedecer a Deus como deveríamos. Sabe, eu sei que Deus me diz para não fazer isso, mas...
Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas... Como os israelitas não deram valor a Deus e se tornaram muito familiares, e a palavra familiar significa comum, não tão especial e ordinário. Como os israelitas não deram valor e se tornaram muito familiares com todas as suas bênçãos e eles não estavam mais maravilhados, os seus inimigos começaram a derrotá-los. E os filisteus vieram contra eles e tomaram a arca. Quando o sacerdote ele ouviu que a arca havia sido tomada, então ele caiu morto. Agora imagine isso, ele ficou tão chocado por não ter mais a presença de Deus e tão perturbado que isso simplesmente o matou. Quando sua nora que estava grávida ouviu notícias sobre a arca, ela curvou-se em dores de parto e deu à luz, e ela chamou seu filho de Icabode, ou seja, foi-se a glória de Israel. Nós não temos tempo para brincar de igreja. Necessitamos ter a presença de Deus em nosso meio, em cada lugar onde vamos. E para isso nós precisamos gritar e agirmos como um bando de loucos, que assim seja. Eu vi meu marido agir como um total e completo maluco em um jogo de futebol. E meus filhos também. Por que nós não deveríamos agir da mesma maneira com Deus? Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e você não deveria estar maravilhado? Nós nascemos de novo e não morremos de novo. Não vamos ficar familiarizados com o que deve ser extremamente surpreendente para nós. Eu disse a Deus alguns anos atrás, eu quero que você se mova na minha vida de tal maneira que eu possa literalmente viver de boca aberta em admiração. Eu teria que ficar desse jeito aqui hoje assim. – 27 mil pessoas vieram estar conosco. E nós começamos com 65 só. E hoje aqui nós temos um estádio de futebol. Eu acho que podemos dizer com segurança que muito da glória de Deus se foi da igreja há muito tempo. Se foi da igreja, eu quero dizer, a igreja em geral. Mas talvez seja porque não estamos mais maravilhados com o que Deus faz. Talvez nós tenhamos perdido muito do nosso temor reverencial. E nós precisamos começar deliberadamente a recuperá-lo e sermos mais reverentes e viver maravilhados. Eu não gosto de ouvir as pessoas fazendo piadas com o Espírito Santo. E nós precisamos ter cuidado. Deus é um Deus santo. E nós não precisamos ter medo dele, mas nós precisamos ter um temor reverencial. Um temor reverencial. E sabe, eu poderia continuar, quer dizer, fica realmente interessante, a arca foi levada para Asdod depois que os filisteus a pegaram e a colocaram ao lado do seu deus Dagon. Ele era o seu ídolo. E na manhã seguinte, o pobre velho Dagon estava caído sobre o seu rosto. Bem, eles o colocaram de volta. E sabe, você pode continuar posicionando seus deuses o quanto quiser. E eu digo isso não para você que está aqui, mas mais para as pessoas que ligaram a TV neste programa agora. Eu disse, você pode posicionar seus outros deuses o quanto quiser, mas nós temos o Deus dos deuses, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E eles o colocaram de volta e na manhã seguinte ele não só tinha caído, mas a cabeça e as mãos tinham sido quebradas e só o seu tronco estava lá. Eu acho que Deus estava dizendo algo.
Eles continuaram agindo como tolos, então todo lugar ficou cheio de ratos, e as pessoas ficaram com tumores e úlceras. Então eles removeram a arca para Gate. Eles entraram em pânico com as mortes que ocorreram lá devido às úlceras e os tumores. Então eles enviaram a arca para Ecrom. E lá tiveram pânico, peste, tumores e úlceras. Então finalmente, após 7 meses, enviaram a arca de volta para Israel. Nós não sabemos o que fazer com este Deus. Leve-o de volta. Eles puseram uma carroça puxada por 2 vacas. A arca colocaram em uma carroça puxada por vacas e foi em direção a Bet-Semes. E quando o povo a viu, eles se alegraram, ficaram tão felizes. Mas sabe o que? Eles desrespeitaram a arca, olharam dentro dela, tocaram nela e muitos simplesmente caíram mortos. A arca finalmente terminou na casa de Abinadab por quase 100 anos. Agora, o que aconteceu durante esses 100 anos? Eles se acostumaram. E a arca? Provavelmente quando ela chegou àquela casa, quero dizer, as pessoas ficaram emocionadas e... É a arca de Deus que está na minha casa. É como no começo, todos os meus pecados estão perdoados. Agora Deus não se lembra deles mais. Eu sou uma nova criatura. Eu sou a justiça de Deus. Deus não está zangado comigo. Eu vou para o céu. Eu estou cheio do Espírito Santo. Algumas semanas depois, Deus, eu não entendo por que você não está fazendo nada na minha vida. Se você não fizer alguma coisa, Deus, eu acho que eu não vou conseguir aguentar isso por mais tempo, meu Deus. Posso te dizer uma coisa? Se nada mudar em nossas vidas, a partir de agora até Jesus voltar, nós devemos estar extasiados com o fato de que nós não estamos indo para o inferno. Alguém pode dizer amém? Agora, aquela arca estava lá e as pessoas ficaram tão acostumadas, talvez elas nem sequer as limpassem mais. Talvez elas apenas a tenham colocado em quarto e fecharam a porta do quarto e não prestaram mais atenção. Eu vou usar isso como exemplo. Este é um vidro de molho de salada. Você diz, o que o molho de salada tem a ver com estar maravilhado com Deus? Eu acho que isso é o que acontece em nossa vida. Nós deixamos Deus se acomodar no fundo. Esse é o tipo de, sabe, todas as coisas boas se instalam no fundo. E você sabe o que eu quero fazer aqui hoje? Eu vou sacudir você assim. Então agora Deus está mais uma vez misturado em tudo o que você faz. Todos os seus pensamentos, as palavras, os entretenimentos, suas atitudes e em tudo o que você faz. Amém? É assim que essas coisas são realmente. Você vem, você se agita de novo, você vai para casa, não passa muito tempo, seus problemas, e o mundo e o diabo tiram tudo isso de você. Você tem que voltar e receber outra dose. Mas vamos chegar ao ponto em que sabemos como dar isso a nós mesmos, sem ter que ir buscá-lo em outro lugar. Eu não quero que você pare de vir aqui, mas sabe o quê? Eu quero que você esteja ajudando outras pessoas também. Você sabe o que vai acontecer? Não vai demorar muito. E tudo isso vai se separar novamente. E nós vamos ter que sacudi-lo de novo. Mexer de novo. Você sabe, Paulo disse a Timóteo, ajeite-se a si mesmo. Timóteo tinha ficado com muito medo, porque ele viu o que estava acontecendo, toda a perseguição aos apóstolos, e ele tinha ficado com medo e talvez estivesse querendo deixar o ministério, não sei. E Paulo disse, agite o dom que está dentro de você. Como? Lembrando-se, pela lembrança do dom, o qual você recebeu pela imposição das mãos dos anciãos sobre você. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e uma mente sã. Sabe, nós falamos o tempo todo sobre esquecer o passado, mas deixe-me lhe dizer algumas coisas do passado que precisamos nos lembrar. E sabe o que eu acho que fazemos? Acho que nós esquecemos o que devemos lembrar e lembramos o que devemos esquecer.
Sabe, quero dizer, eu não quero sentar e pensar em como meu pai abusou sexualmente de mim, mas eu quero sempre, sempre me lembrar da bagunça que eu era e do que Deus fez por mim. David diz o tempo todo, você já ouviu falar que esse é o maior problema que temos na América, é que nós esquecemos as grandes e tremendas coisas que Deus fez e como Ele criou esta nação, e Ele a criou para um propósito. Ela foi criada e estabelecida na palavra de Deus, e só na palavra de Deus, e ela é totalmente separada e imprópria para um povo imoral. Oh, Pai, eu vou me comportar. Não deixe que a incrível e maravilhosa presença de Deus se acomode no fundo de sua vida. Não vamos deixar que Deus se acomode aqui em algum lugar e sabemos que estamos salvos e graças a Deus podemos acessá-lo quando tivermos uma emergência. Eu fico tão cansada de pessoas que vêm me dizer que suas vidas estão despedaçadas, como elas tiveram todos esses problemas, que elas eram pessoas que caminhavam em vitória, mas eventualmente, vez após vez, elas pararam de passar tempo na palavra, pararam de passar tempo com Deus, deixaram de frequentar sua igreja para estar com outros crentes. Aqui vem os problemas novamente. Eu posso te dizer uma coisa, tudo que você tem que fazer para conseguir o que você tem que fazer a mesma coisa para guardar e manter isso. Amém? Bem, Davi tirou a arca da casa de Abinadab e colocou em uma carroça nova. E eles a levaram para a cidade de Davi, mas eles não seguiram as instruções originais de que a arca tinha que ser carregada pelo sacerdote, inserido os mastros através das argolas e de que ninguém podia tocá-la. Você não pode colocar Deus em uma carroça e levá-lo por aí, sabia? E alguns de vocês poderiam ir muito bem se vocês simplesmente se afastassem e colocassem Deus no lugar do motorista. E ouçam-me, aprendessem a seguir a linda e simples liderança do Espírito Santo. Nossas vidas não funcionaram enquanto tentarmos dirigi-la.